E se ninguém for, eu tenho que dar conta. Sim. Mas esse é o risco. Mas uma coisa é certa. Há pessoas excelentes. Daí no momento, a minha primeira alegria assim foi quando eu comecei a formar meu time com essa mentalidade. Sim. Vendo aquelas pessoas que trabalhavam comigo como parceiros mesmo, como pessoas que estão vestindo a camisa com uma cultura, com um porquê, com um valor, como uma missão. E aí quando você vê aquelas pessoas fazendo tão bem, ou até melhor que você, porque faz diferente, faz do jeito dela. Olá, empresários e empresárias, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Pode Contar Silveira, hoje com um assunto que interessa a todo mundo, né? Interessa a todo mundo, não só pela técnica, né? Estamos com uma mestre aqui, né, na nossa frente, mas também com a lição dela de empreendedorismo, de virada de chaves. Luciana Moraes, advogada, membra do Mastermind do Piero, que a gente se conheceu lá, amigos de lá. Muito obrigado por ter vindo até aqui, aceitado esse desafio, esse convite meu. É uma honra te receber. Fábio, obrigada. A honra é minha de estar aqui. Realmente nos conhecemos ali no Mastermind do Piero e aprendo muito com você. É uma alegria ter conhecido aqui seu espaço, que é maravilhoso. Obrigado. Realmente é diferenciado. E vai ser uma honra essa nossa conversa aqui para eu poder compartilhar e aprender com você também. Legal. É sempre uma troca, né? Eu acho que a gente, quanto mais certeza. A gente pensa em doar, a gente recebe, né? Demais, mais, né? Isso é uma força espiritual e de energia que na prática, quando a gente faz, né? Quando a gente quer se entregar, a gente até mais recebe, né? Fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui, né? Lu, faz o seguinte, se apresenta um pouco, conta um pouquinho da sua história, da sua história, né? Tanto como Lu, pessoa física, sua formação e seu negócio também, para que os empresários aí que nos assistem também possam se situar no que eles podem aqui ter de conteúdo, de entrega e de troca de experiências nesse bate-papo. Maravilha. Então, Luciana, a minha formação acadêmica é Direito. Sim. Por 21 anos eu fui advogada, fui professora de Direito e hoje faz 25 anos de formada. E por que essa diferença? Porque hoje eu não me vejo mais como apenas advogada, Legal. E sim como uma empresária na advocacia. Legal. Mas tem 5 anos que foi essa virada de chave. Legal. Então, por 21 anos, advogada previdenciária, professora de direito previdenciário, apaixonada pela área, ainda sou. Sim. Só que assim, eu só estudava o direito previdenciário, a entrega, tenho 7 livros da área acadêmica. Só que aí eu via que aquilo não ia chegar ali onde eu queria. Sim. Chegou um momento que eu estava me dedicando muito e aí a saúde começou a pegar. A minha dedicação era tanta que eu cheguei a pensar, e cadê minha família? Minha família não estava legal, não estava do jeito que eu queria. E o tempo passa voando, né? E aí eram 20 anos de formada. Sim. Então chega naquela idade, naquele tempo que a gente começa a repensar a nossa vida. É isso que eu quero para minha vida? E aí foi nesse repensar que aí foi essa virada de chave, não é de um dia para o outro. Sim. Foi um processo. Então hoje eu falo com muita alegria de ser uma empresária na advocacia, porque muda tudo. Muda o jogo, que nem... Muda o jogo. Sim. Então realmente minha advocacia continua sendo de direito previdenciário. Sim. Só que hoje eu tô ali na visão, no estratégico. Legal. Vou pro operacional de vez em quando também. Sim, lógico. Mas é diferente. Então hoje eu tenho alegria, eu tenho profissionais incríveis trabalhando comigo. Legal. Especialistas em direito previdenciário, mas
o meu jogo mudou. E sabe o que é? Eu costumo, e eu ouvi já em várias palestras, e principalmente sobre liderança, sobre gestão, sobre processos, sobre cultura organizacional. É assim, quantos anos, né, Lu, somando o acadêmico tradicional, a graduação, né, e os suas pós, né, formações, só pra gente chutar assim, quantos anos você acredita que entre a Boa graduação pergunta. e pós-graduação, mestrado, quanto você acha somando assim que deu? Somando. Olha, boa pergunta. 5, 8, 11, 16... Não acaba, né? No mínimo 15, 16. 16 é certo, pelo menos 18 anos de estudo. Eu gosto de estudar, então eu Sim. nunca parei. Então, assim, de formação no direito, 2 especializações, mestrados, diversos cursos, mas aí essa formação de direito. E aí, quando eu virei a chave, veio a formação em o que eu preciso para ser uma empresa. Sim. E aí era exatamente esse ponto de virada que você já bateu a charada, né? A gente fica tanto no... É uma dor que eu vejo aqui. Eu tenho muitos clientes, advogados, médicos, dentistas, engenheiros, né, arquitetos, que vão pensar que é a mesma linha de raciocínio, sim, né? São 15 anos, 20 anos. E a gente ama o que faz. Sim. Antes eu via... como o meu é direito previdenciário, então minha tese de mestrado, por exemplo, é auxílio acidente do trabalho. Então eu via alguma pessoa com alguma sequela, alguma incapacidade, eu já queria saber se essa pessoa recebia um benefício, se era aposentada, a minha cabeça funcionava assim. Sim. E aí no treinamento que eu fui foi muito assim, ó, quantos anos? 16, a pessoa falou, vamos dar assim, ó, no mínimo 16, nunca parei. E sobre gestão? Aí, normalmente, sobre liderança, a pessoa dá uma gaguejada. E fala, então, seu estudo vai começar no treinamento. Lá fala assim, seu estudo vai começar hoje. Que interessante. Só que esse nunca mais vai parar. Porque ele é vivo. Olha, né? Que bacana. Então, o meu de gestão como... Primeiro eu falei, eu preciso tornar isso aqui uma empresa. Aí eu fui fazer, falei, acadêmico, vou fazer uma pós-graduação, MBA. Daí eu vi assim, o que eu vou aprender, o que eu preciso hoje, eu só vou aprender daqui a um ano. Eu preciso para agora. 2 anos, né? Então, há 5 anos atrás aconteceu isso. Eu vi o geral, eu falei, bom, o que tá pegando mais aqui no meu escritório? É isso que eu preciso. Aí eu comecei a fazer mentorias individuais para já imersivas, aprendendo já no meu negócio, colocando na prática, resolvia o comercial. Sim. Comercial, vendas, antes nem tinha. Era vendas. Como eu vendo esse negócio? Antes eu abri o escritório, fazia o cafezinho, fazia tudo. Todo corria mundo fazia para buscar tudo, o copo que acabou. E aí, estruturar como empresa, então, marketing, comercial, vendas, o operacional, sucesso do cliente, financeiro, RH. Bom, eu tenho que fazer tudo isso. Qual que é o mais importante? Então, aí eu comecei com essas mentorias individuais, comercial, operacional, controladoria, financeiro. E aí foi assim. Então, os últimos 5 anos já foram... são 5 anos, né? Não é já um são, mês, sim. né? Assim. E assim, olho para trás, parece que foi ontem. Sim. Mas foi começou em dezembro de 2019 essa virada. Não, e é legal que assim, você usou o nome de novo, mas assim, tudo começa com a virada de chave, né? Foi a virada, total. A virada, assim. Total. E é o que a gente vê muito da mentalidade, é uma expansão, né? Foi. Vai precisar explodir. Vai precisar explodir. A gente não está falando nem de resultados, a gente precisa estar falando de desafio, né? É desafio de mentalidade, porque eu nunca tinha feito aquilo e de repente a gente não faz só aquilo que a gente gosta ou que é fácil, não. Não, exatamente. Tinha questões desafiadoras ali até hoje. E sabe que eu já ouvi também bastante de pessoas técnicas que vale a gente compartilhar e que você com certeza tem muitas amigas, né? Muitas pessoas da área, né? Ainda dando aula. Cara, mais fácil criticar quem está crescendo, chamando o especialista, meio que de inconsequente, onde já se viu, deixa na mão das outras pessoas fazerem, não é? Cara, olha, depois faz uma besteira aí, né? E minha OAB é que vai pro lixo, sabe? Não é assim? Falou, cara, mas a outra que cresceu está impactando 5 mil vezes
5 mil pessoas a mais do que você. Qual que é o seu objetivo, né? Assim, qual que é o seu impacto atender 100 clientes, né? Você nunca pensou em impactar 100 mil clientes, né? Assim, então, por que existe esse bloqueio? Você chegou a já parar para pensar um pouco por que existe esse bloqueio? E aí, tô falando, não é que é só de advogado, não, porque a maioria, podem ser bem-sucedidos financeiramente, mas como empresários, eles são pequeno porte, assim, né? Tem lá 3, 4, 5 advogados numa secretária, assim como... Porque o desafio é grande. Aí a primeira besteira que teve lá com um funcionário, falar, não, sabia que isso aí não ia dar certo, vou diminuir. Vou trabalhar de casa, vou ter meus 10 clientes. Não é isso que a gente ouve? Eu penso que assim, a gente tem os tetos, né? Aí até aqui, você sabe como faz, é confortável. É a zona de conforto. É a zona de conforto, até aqui você sabe. Então, se ninguém aparecer no seu escritório, você dá conta até aqui. Sim. E aí, se você sobe, os riscos, né? Os riscos do negócio. Sim. Porque quando a gente muda essa mentalidade, a gente corre mais riscos. Sim. Agora, o que eu posso falar para quem está nos assistindo? Porque eu tinha. Sim. Há 5 anos atrás eu tinha aqui. Eu não vou contratar. Então, eu passei por isso. Sim. E foram vários treinamentos, não só de gestão, mas foram 4 Tony Robbins que eu fui lá e vai quebrar. E são várias... Sim. Porradas ali mesmo. Você precisa de um empurrão, né? Às vezes não é nem um empurrão, te jogam lá e vamos lá. Mas quebrar e todo essa mundo barreira, tem. né? Eu ainda tenho aqui. Sim. E vou vai quebrar. Vai vir a próxima, né? Você quebrou essa, mas tem outra aqui te esperando, né? E que venha e eu vou quebrar ela. Mas eu pensava isso. E se ninguém for, eu tenho que dar conta. Sim. Mas esse é o risco. Mas uma coisa é certa. Há pessoas excelentes. Excelentes. Daí no momento... A minha primeira alegria, assim, foi quando eu comecei a formar meu time com essa mentalidade. Sim. Vendo aquelas pessoas que trabalhavam comigo como parceiros mesmo, como pessoas que estão vestindo a camisa com uma cultura, com um porquê, com um valor, como uma missão. E aí quando você vê aquelas pessoas fazendo tão bem, ou até melhor que você, porque faz diferente, faz do jeito dela. Aí o que a gente fala, né? Você sair de um líder, de um especialista, a formar líderes especialistas. É incrível. E hoje, porque assim, eu tenho 25 anos de formada. Sim. Então, vem pessoas mais jovens, é uma outra cabeça. Hoje com a IA, hoje com a IA, então, né? Mas assim, é muita ideia nova. Então, vinha pessoas e agregavam demais. E aí, eu te falo com toda certeza, é orgulho que eu tinha de falar... É maior do que só um cliente satisfeito, né? Assim. É um orgulho eu falar, não, eu não vou ter pessoas porque ninguém vai fazer tão bem quanto eu. Ou, não, primeiro, porque você não ensinou também. Sim, sim. E é isso que você falou. E aí é autorresponsabilidade nossa. Não, e é engraçado a gente falar isso, desculpe as pessoas que têm essa síndrome ainda, né? Mas assim, se assemelha a um tom de arrogância, né? Sim. Né? De petulância, sabe? De falta de humildade. Cara, como assim ninguém vai fazer igual você? Né? Assim, né? E hoje eu falo com todas as letras. Eu fui essa pessoa... Então eu falo de mim, sim, de quebrar esse orgulho. Isso que é legal, né? Porque aqui a gente está conversando com um empresário real, né? Empresário de verdade. E hoje, assim, meu time, assim, eu confio muito. São as minhas líderes que estão desde dessa transformação, né? Aí, elas são incríveis. Então, são muito boas. Então, tem muitas pessoas boas. E aí, quando você tá... essa questão de frequência, eu acredito demais. Você começa a atrair pessoas muito boas. Que tem a mesma frequência e que estão afim da mesma frequência, estão afim de crescer, né? Porque eu acho que o pior de uma empresa, ela tá cercada de pessoas que não querem crescer, né? Porque a empresa que não cresce, ela morre, né? Assim, tá fadado a morrer. Isso daí é muito bom que os empresários, os empreendedores nos ouçam, porque realmente tem que ter esse pensamento.
Porque pra quem vai ficar essa empresa se você não tá Por treinando que ela ninguém? tem que morrer comigo, né? Assim, por que ela E tem se que morrer você ficar doente? E aí eu entrando um pouquinho no viés da aposentadoria, Sim, legal. chega a ser triste quando chega ali com seus 55 anos, que é uma pessoa jovem, essa pessoa adoece. E aí ela é empreendedor, ela é o empresário ou o empreendedor que tudo depende dela. Sim. E essa pessoa adoece. E aí eu vou fazer a aposentadoria dela, aposentadoria. Sim. E aí uma aposentadoria do INSS, que hoje o teto lá não é nem 8 mil reais. Sim. Essa pessoa não tem uma previdência complementar, não tem uma renda extra. Que é a grande maioria, infelizmente. É a grande né? maioria. E a empresa depende dela, só que assim, 8 mil é o teto. Essa pessoa não vai receber nem 4. Porque as regras do INSS abaixam muito o valor. E de repente era uma pessoa, sei lá, um gerente de uma empresa que ganhava 8, né? Então, mas ele vai chegar de 4 para 8 doente, né? Com mais necessidades, no sentido, né? Além de menos. É um choque muito... E olha só, que a gente tá falando de um gerente que ele era registrado. Sim. Agora, o mais grave é o empresário e empreendedor. Que era só ele, né? Que era só ele, ou que tinha uma empresa, só que aí ele tira o Prolabore de um salário mínimo, ou não tira o Prolabore, não tem a renda, não pensou nesse futuro. Esse vai para um salário mínimo. A empresa depende dele, então assim, precisa pensar. Precisa. Então lá no escritório eu fiz uma frente também de previdência complementar e seguros, porque realmente o meu forte no escritório há 25 anos é aposentadorias do INSS, Sim. servidor público, mas assim, a grande massa de INSS, Sim. aposentadorias e benefícios do INSS. Mas o empresário, o profissional liberal que recebe mais que o teto, falava, e aí, doutora? Tá, 4 mil, fazia o planejamento da aposentadoria dele. Sim. E o bacana que a gente, com esses bate-papos, a gente consegue impactar aquela pessoa que está no início da carreira. Legal. Porque daí a gente começa a colocar tem que pensar o quanto antes. Sim. Não é pensar quando tá com 50 a mais. Daí não tem como. Né? Daí não tem como. Então você fez né, o que tecnicamente no mundo aí de gestão empresarial, né, é uma venda adicional, um cross-sell, né? Então aí você já começou. Quanto tempo que você pensou dessa forma, assim, foi sempre? Ou não, foi de 5 anos pra cá. O que é cross-sell? Aí você começou a pensar, o que eu posso ter de... Foi de 5 anos pra cá, porque até então eu só pensava no INSS. Na melhor tese do processo individual daquele meu cliente. Gente, vocês estão entendendo, assim, uma explosão? Ela não é nem, assim, descobrir a roda, né? Tava ali na sua casa. Então, eu atendia o cliente, eu ia pra casa pensando, nossa, mas aquela jurisprudência fala isso, mas aquela outra, como que eu vou defender o caso daquele cliente? Aí, mas eu posso... Essa pessoa tem direito a mais, não só de INSS. Sim. Vamos pensar ali numa previdência outras complementar, alternativas. num seguro. E assim, tudo que é de serviço para esse meu cliente. Então, por exemplo, com a pandemia em 2020, eu dava muita aula para advogados. Sim. De direito previdenciário e também eu dava muitas palestras para o meu público final. Então ia em associação, em igrejas, em rádio, em TV. Sindicato. E aquilo me trazia muita alegria. Daí veio pandemia. Eu falei, e agora? Aí foi quando eu fiz o meu canal do YouTube, que é a doutora Luciana Farias. E aí, porque aquelas palestras me enchia de alegria o calor daquelas pessoas, como o meu conhecimento poderia ajudá-las. E aí eu fui pra internet e eu consegui sentir o carinho daquelas pessoas através da internet também. Sim. Então, no meio, foi em abril, meu primeiro vídeo, a pandemia foi em março, meu primeiro vídeo foi em abril de 2020. E o 6º vídeo ele viralizou lá de uma aposentadoria por idade. Que legal! E aí eu fui construindo a mentalidade de gestão, eu já tinha tudo digitalizado, já não usava mais papel, já tinha sistemas.
E foi quando veio pandemia, eu estava na internet, em 2021 eu resolvi ir 100% online, porque eu atendia São Paulo, Mogi, Suzano, Grande São Paulo, sim. Era muito restrito. Eu atendia 30%, mas eu tinha no meu escritório uma sala como essa que eu atendia por uma TV, meus clientes que eram de fora. Eu ia para o escritório todos os dias. Foi aí onde eu fui partir para uma advocacia 100% online. Legal. Eu sabia, e aí foi muito importante o posicionamento. Eu Muito me posicionei como uma advogada previdenciária que atendia de forma online. Sabia que ia perder clientes? Sim, porque tem pessoas que querem ir no escritório. Sim. Levar o advogados conhecem. Você deve sentir isso aqui. Sim. Aquele cliente que traz ali Sim. a mandioca e que traz o presente. Sim. Quer Que te tem que ver. vir aqui. Muitas vezes eles querem até sem ver. horário marcado, Sim, né? Ele quer aparecer no balcão. Ele quer ver. Sim. Eu ia perder ele. Sim. Mas eu perdi 10% e ganhei 90% de Brasil. Eu acho muito importante essa palavra, que ela, assim, ela é muito importante para o empresário e que você usou lá agora, posicionamento, né? Se você não tiver uma ideia daquilo que você quer entregar, uma visão daquilo que você quer entregar, focar naquilo e se posicionar com aquela mesma leitura, com aquele mesmo enredo, né? Tem que se comunicar, né? Porque de repente você quer vender, tudo bem, você quer vender para A, B e C. Mas não dá para ser D, E, F, G, H, I até Z, entendeu? Então, assim, porque você vai perder energia, você vai dividir a energia. Vai dividir. Né? Você tem que ter ali pelo menos 1, 2 públicos-alvo ali, não é um, né? Porque tem gente que sai com uma missão também, assim, de gestão empresarial. Não, eu fui num treinamento que falou que eu tenho que ter o perfil ideal do meu cliente. E o cara fica tentando desenhar um. Não, cara, pode ter 2, pode ter 3, mas cada canal, cada comunicação, você vai fazer um para cada um. Isso mesmo. Né? Então é importante. É extremamente importante. E para um advogado em específico, ainda ele faz o clínica geral ali. Sim. E assim. Como é que se posiciona hoje, né? Não se posiciona. Né? E é o posicionamento mesmo, é arquétipos, né? Tem treinamentos aí de posicionamento de marca e tal, que tem a ver com os arquétipos. É um treinamento que eu fiz recentemente agora com o William Celso também, foi fenomenal a imersão dele. E, cara, tem coisas que eu não imaginava e que a gente faz assim, que precisa de um reposicionamento grave, tem uma falha grave, de repente, no seu posicionamento, que com certeza te tira no vendas. Sim. Tá te prejudicando a lucratividade, tá te dando talvez uma insatisfação, porque de repente você fica dando murro em ponta de faca, né? E não faz é um processo sem fim. Esse aprimoramento, esse processo de crescimento é sem fim. Sim. Eu, como gosto de estudar, então assim, não abro mão de estar num treinamento, de aprender coisas novas, de validar dentro do meu escritório. E assim, meu escritório tem um pilar desse crescimento, e como a gente é 100% online, de ter assim os melhores sistemas, as melhores práticas mesmo para essa entrega e para que a gente consiga sustentar todo. Eu acho que são fases, está passando pelas fases que a gente falou muito aqui, são mais ou menos 4 fases que as empresas têm, né? Normalmente é uma inicial que é uma questão de sobrevivência, né? Você nem sabe se aquilo que você faz vai vender, né? De repente você começa a vender e aí começa a te gerar um pouquinho de lucro, né? Aí você precisa crescer, você passa por uma fase de gestão de pessoas, construção de liderança, né? E aí você de repente fala, e agora? Eu estou perdendo a mão. Você entra numa fase agressiva de processos, né? Que você precisa para continuar crescendo, estruturar esse RH, estruturar os processos, cada um está fazendo de um jeito, né? E depois a alta performance, né? Que é de repente fazer tudo isso funcionar. E é muito legal para quem está nos assistindo, tanto para quem já está há anos ou para quem está iniciando, porque você iniciar quando você não tem cliente, que você tem que fazer a grana ali no final do mês, mas você já fazer pensando em como você quer ser lá na frente. Sabe um exercício muito legal que eu gosto de compartilhar? É o organograma futuro. Eu adoro, isso. Cara, dá uma explosão. Você fala, não, tem eu,
Aí eu Mas desenha lá todas as aí. bolinhas. Aí você fala, não, o próximo que eu vou substituir, que é mais fácil delegar, é esse eu aqui. Perfeito. Que de repente é tesouraria contas a pagar. É isso aí. Né? Ou eu vou terceirizar. E aí você fala, não, mas se eu dobrar de tamanho, aí você faz as bolinhas de novo. Aí eu vou precisar também, que nem eu falo que é muito assim, né? O dono dependência, né? Então ele é marketing, ele é financeiro, ele é vendas, ele é contas a pagar, contas a receber e tal. Aí ele, contrata alguém para administrativo. Aí lá no administrativo tem RH e financeiro, né? Aí de repente fala, não, mas aí uma hora tem o financeiro, contas a pagar, contas a receber. Depois, de repente, mais uma... né, mais um assistente, então você vai só multiplicando. Perfeito, é isso. Então você tem que explodir as bolinhas. Olha o organograma hoje e o de amanhã, né? Porque se você quer vender o dobro, não duvido que esse organograma não vai mudar. E aí, ele precisa mudar, né? Ele precisa adaptar junto, né? Quando a gente faz, já pensando, como que eu ensinaria isso? Disso tudo que eu faço, o que é mais simples de eu explicar, com menos risco, que eu posso pôr... Que eu consiga delegar com segurança. Vou delegar, né? para... Vamos começar com o estagiário? Sim, E tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? Não delargar, né? É delegar, né? Tem que delegar e acompanhar. Treinar e cobrar. E ter indicadores. Então são fases mesmo, né? São fases que muitas vezes o empresário, por exemplo, o advogado, muitas vezes no seu caso, se você sentar numa cadeira para fazer um recurso da Previdência... na verdade a sua hora começa a ficar cara, né? Muitas vezes é melhor você sentar numa mesa para treinar 10 advogados para que estejam nessa outra fase sua, que era a fase de sentar e fazer o recurso. E assim vai, né? Aí você começa a falar, não, tem hora que fala assim, cara, eu dou mentorias individuais. Aí você fala, cara, se eu faço um treinamento para 50 pessoas, de repente... é o meu tempo. É o meu tempo. Então, assim, eu não consigo mais fazer mentoria individual, porque senão eu teria que cobrar 80 mil a hora, por exemplo. Assim, sei lá, né? Tô fazendo uma... Aí você fala, não, então agora eu tenho que só estar no palco, ensinando mentores, né? E é interessante isso, porque quando a gente entra com essa mentalidade hoje, agora mesmo eu estruturei o setor comercial, porque de vez em quando eu vou para o operacional para ver como tá funcionando. O que pode melhorar. E aí, sempre a gente muda várias coisas. Melhora, né, os processos. E aí, é interessante, porque daí eu já não consigo mais fazer sozinha. Sempre já tem... Tudo que eu faço é como treinamento. Já deixa gravado, já transcreve, vira um pop, porque é nosso tempo. Então, uma pessoa entra, ela já tem ali os manuais... O processo, né? Tudo aquilo que eu já falei para alguém já tá gravado. Deixa eu contar uma curiosidade para você. Esse podcast nasceu... Sabe como? A gente estava crescendo muito e eu falava, a gente precisa gravar alguns treinamentos, porque toda semana começava a funcionar novo. Aí eu falei, boa, eu tenho um cliente fornecedor, eu falei assim, cara, vamos gravar como se fosse uma sala de podcast? Então, assim... O cara da área falava, por exemplo, eu estou treinando a equipe do departamento pessoal sobre o sistema. Como que eu logo? Olha, aí era a pergunta, como que eu logo? Aí a pessoa responde como logo. Aí ia fazer mais gente participar, ia engajar mais. Olha, por exemplo, legal. a parte técnica. Adorei. Eu tenho uma parte técnica, por exemplo, assim, como que eu falo, cara, e justa causa, hein? E quando me perguntarem sobre uma justa causa, olha, justa causa tem isso, né? Aí você vai gravando no formato podcast. Aí o pessoal falou, mas já está pronto, por que a gente não faz um canal no YouTube e começa a gravar? Eu falei, até interessante para fidelizar cliente, para levar uma informação maior. Final das contas, virou podcast, a gente fez pouco ainda gravação de treinamento aqui interna. A gente tem bastante gravação, mas acabou sendo em outro formato. Mas ele nasceu, eu falei, tá na moda esse negócio de podcast? Vamos fazer treinamento em formato de pergunta e resposta, sabe? Que legal. Então foi mais ou menos isso. Olha, já vou anotar aqui. Foi nisso, a gente falou, já tá ali aquele negócio, né? Vamos se dedicar então, até mesmo para fazer sentido o investimento. Mas é muito disso, né? Muito legal. E uma coisa que eu aplico, e eu tô vendo que você também, é aquilo. Você pegou alguma coisa nova, já aplica. Por menor que seja. Porque hoje, assim, são tantos podcasts, tantos cursos, livros. Cara, a informação gratuita. A pessoa não aplica. Então, assim, por menor que seja,
Fez sentido alguma coisa que a gente tá falando? Já põe no seu dia a dia ali, já aplica. Bota o 3Q que a gente fala, que lá no Giants a gente fala muito assim do 3Q. Quem, quando. Eu vou fazer isso, quem vai fazer, se não for eu mesmo vou fazer até sexta. Sabe que assim, se você... O meu já vai entrar semana que vem, já o treinamento em formato, em podcast para ir para o YouTube. Entendeu? Adorei. Então, assim, era a ideia, né? Mas tem a ver com essa questão de formação de pessoas, né? Quando você muda... Formação de pessoas. A mentalidade. E aí, assim, tem uma história muito legal sua. Dá uma estruturada nela pro pessoal, que foi essa migração, né? E hoje, né, além de muito especialista aí, né, continua, né, ninguém vai te tirar os 25 anos de advocacia aí, mas você fez uma migração e hoje você também tem um produto de treinamento, mentoria. Então conta pro pessoal também, né, esse produto. O que é esse produto? Eu amo dar aula, Sim. Só que era a academia mesmo, Sim. Era faculdade, pós-graduação. E aí, quando eu virei essa chave lá 5 anos atrás, eu parei com tudo isso. Eu falei, não, eu preciso me dedicar à gestão, que daí foi aquele meu estudo. Sim. E aí, há 3 anos atrás, porque eu fazia congressos internacionais, eu fiz 7 congressos internacionais. Você já era uma autoridade, né? Assim. Em direito previdenciário. Sim. Então, na Suíça, na Costa Rica, em Portugal. Assim, eu faço isso com muita facilidade, eu amo fazer isso. Sim. É aquilo que você faz, assim... Você já não tinha síndrome do palco, então? Não, adorava. Só que sempre direito previdenciário. E há 3 anos atrás, foi até 4 anos atrás. Sim. Eu fui até com o Piero ali para Dubai, num evento do Thiago Brunet. Sim, legal. E tava... tudo fechado em São Paulo por conta da pandemia. Sim. E eu fiquei lá 3 meses. E lá, trabalhando de lá, porque estava tudo fechado, eu já trabalhava online e deu tudo muito certo. E lá, assim, a minha conexão com o Senhor foi incrível, ficar um tempo sozinha, naquele lugar que te amplia a mentalidade exponencialmente. Sim. E assim, me veio esse projeto todo desenhado, que seria realmente treinamento, essa parte da academia, mas para gestão, para advogados. E eu desenhei isso há 3, 4 anos atrás. Que legal. Mas talvez não era o momento ainda. Eu tinha que me preparar e validar tudo aquilo no meu escritório. Uma maturação, assim, precisava. Até que o ano passado saiu do forno isso, que é realmente uma mentoria para advogados, para, no mínimo, triplicar faturamento, mas especialmente para advogados que queiram essa liberdade geográfica, ou trabalhar no online. Legal. E realmente transformar a sua advocacia numa empresa. Sim. Então, o formato é esse, é transformar a advocacia numa empresa e que esse advogado saia do operacional ou diminua seu tempo ali fazendo peças processuais. Sim. Para que ele possa ampliar sua advocacia e tornar aquilo realmente rentável, sim, com propósito, com cultura, tudo isso que nós temos e aprendemos que uma empresa deve ter, né? Sim. Cara, que legal. E assim, e hoje tá muito eu esqueci o nome técnico disso, eu tava tentando, porque alguém me falou, mas não usam muito esse nome. Mas é o ensino, vamos pensar, prático, sabe? Assim, total, é prático. Assim, é prático. Tá na moda hoje mesmo falarem até assim, de desprezarem o acadêmico, que eu acho também um erro. Não acho um erro, eu acho que ele faz parte, né? Sabe que nem na minha época, pelo menos, era 3º colegial, né? Hoje é ensino médio. Cara, você tem que fazer, né? Talvez você vá levar muito disso. Só que ele é um pilar. Ele é um pilar que vai te ajudar a te raciocinar, construir uma base. E a faculdade hoje também é uma construção de uma base, assim, é como se você estendesse o ensino médio para a faculdade. Depois você pensa no que você vai fazer.
E só que aí vem esses treinamentos que tá na moda, né? E aí, então assim, as pessoas estão ficando realmente muito prósperas, muito ricas financeiramente com a educação. A gente estava falando um pouquinho aqui nos bastidores, né? Todas as empresas deveriam, inclusive, ter já o Silveira Academy, né? Qualquer, assim, porque você tem aquela sua experiência, é aula para alguém. É aula. Né? E é injusto ficar aquilo trancado numa gavetinha, né? Não, e assim, realmente, hoje eu vejo que é meu propósito, realmente, o que me brilha os olhos, o que me faz acordar de manhã alegre, é compartilhar realmente. Porque assim, começou há 5 anos atrás essa virada, e eu não tinha isso aqui que eu tô oferecendo. Tava meio solitária, né? Eu tive que buscar, então eu fui estudar marketing, mentoria individual em marketing lá. Tá, inclui marketing, vendas, fiz treinamento, mentoria em vendas, liderança, mentoria em liderança, que até hoje eu faço. Então, individualmente, eu fui criando o que funcionava para a advocacia. Então, muita coisa lá eu filtrava, de 100% ficava às vezes 40%, Sim. Filtro o que funciona para a advocacia e Mas aí olha, o poder de execução, execução, né? E faz, erra. Quando eu em 2021, que vamos fazer acontecer, eu tinha capacidade para atender 300, vamos falar na prática aqui como que estava. Eu tinha mais ou menos 80 pessoas que entravam por dia. Sim. Eu formei uma capacidade de atender 300 pessoas. Legal. Só que aí eu errei na mão, começou a entrar 950 pessoas. Nossa, que problema bom para resolver. Foi um problema bom, mas que eu não tinha estrutura. Não sabia como resolver aquilo. Não sabia. Uhum. E aí a consultoria, a pessoa ali, quinta-feira a gente faz uma reunião e a gente faz o script, Falei, não, tá caindo 950 pessoas no mesmo lugar onde tá meus clientes, onde tá a pessoa que tá me pagando, Sim. E tá entrando gente querendo auxílio emergencial, tudo no mesmo lugar. E tá começando tudo. Embolar as reclamações. Então eu quero falar do que não dá certo, porque eu tive que buscar, amanhã de manhã eu preciso ter um script e um robô funcionando. Sim, para filtrar isso aí, né? Era 7 horas da tarde. Não, é para amanhã que eu preciso, sim. É agora que tá acontecendo. Tá, busca lá. Comprei um curso, passei a madrugada estudando, já fazendo, 8 da manhã, robô pronto ali. Olha que legal. Erros, acertos, mas somos nós. Sabe o que aconteceria na grande maioria? Dá um passinho para trás. Esse negócio não vai dar certo, não. Fecha o marketing. Não é. Você conhece muita gente, somente especialista. Sim. Falou, sabe? E aí foi essencial eu ter mentor. Nossa, ótimo. Foi essencial, porque ele pegou na minha mão, essa é a dor do crescimento. Toca pra frente. É assim que você vai fazer. E sabe, Lu, isso aí foi excelente o que você falou, porque assim, eu não vi até hoje, a gente tem muita oportunidade, graças a Deus que a gente foi correndo atrás também, né? De estar em mentorias como a do Piero, The Next Life, como eu também estou do Marcos Marques, assim. Cara, nenhuma pessoa de sucesso desses caras de conhecidos aí, Flávio Augusto, cara, fizeram sozinho. Todos eles, sem exceção, tiveram vários mentores, várias referências, né? Vários. Para mim foi essencial. Mas assim, na verdade, a gente pode fazer uma pesquisa aí. Até mesmo, cara, não existe alguém que chegou num patamar aonde poucos chegaram que não teve um mentor. Cara, que seja o pai, né? Todos têm Jesus Cristo. É para ter todos Jesus Cristo como mentor também, né? Como questões, né? De valores, mas que já fez, né? Assim, Sim. Que no seu caso escala, que já escalou, né? Assim, que já desenvolveu uma ferramenta, que já tem experiência comercial. Então você falou, eu fui contratando mentorias individuais, na verdade por assunto, né? Porque na verdade ele estava se juntando. A gente fala da inteligência coletiva, cara, não tem nada que barra isso, né? E assim, foi uma grande diferença que eu senti, um grande choque que eu senti, eu vou usar esse termo, é porque assim,
cursos de direito, cursos extracurriculares de direito, consegue muitos cursos muito bons sem custo, ou com custo muito baixo. Sim. Eu, como professora de direito, eu sentia prazer e alegria de estar em vários lugares entregando o meu melhor voluntariamente. Sim. Então essa era uma prática, Sim. ainda é. E nessa parte de gestão não é assim. Cursos bons e pessoas boas, você paga e paga muito. Paga muito. Então, pra mim, eu demorei 1 ano Pra também aceitar. pra aceitar aquilo. Eu falei, não. Pô, o cara nem é como eu falo, nem é doutor. Nem é doutor, tá cobrando 20 mil pra 2 dias. Não tenho mestrado disso, eu acadêmica do jeito que eu era. Aham, imagino a crítica, Então, né? Vinha aquela crítica. Eu tinha feito Tony Robbins, eu fui até lá. E o máximo que eu tinha gasto num treinamento era lá, mas eu pensava assim, mas pelo menos eu fui lá nos em Estados dólar, Unidos, por isso que é caro, né? E foi lá que eu conheci o Piero. Olha, que legal. E aí eu fiquei acompanhando ele e eu já pedi a Deus, Senhor, eu quero estar em outras mesas, eu quero aprender sobre isso, eu quero estar ali. E eu ficava acompanhando, era 2020, pandemia, eu queria estar ali, mas eu não tinha coragem, não era condições, eu não tinha a coragem de investir aquele valor num mastermind, numa mentoria. Já é um desbloqueio, né? Concordo, assim, Pra já mim é um foi desbloqueio. assim, gente, eu vou... loucura. Olha pra você ver uma... Tipo, é 100 vezes mais que você paga num curso de direito. Eu tava conversando com uma empresária e ela falou que ela tem grande dificuldade do comercial dela porque ela vende algo caro. É técnico, mas é caro, né? São, por exemplo, fitas de segurança para carga. É caro, né? E ela falou que algumas vendedoras dela não tinham coragem de falar o preço. Sabe uma coisa assim? E aí ela estava começando a fazer um trabalho com esse comercial de levar eles, quando batia a meta, em restaurantes caros. E assim, pra assim, trabalhar, não, pelo amor de Deus, R$500 o prato. Batemos a meta. Que legal. Porque ela queria trabalhar o bloqueio, entendeu? E esse, quando eu falei aqui, eu tava aqui. Sim. E eu demorei 1 ano para ir para esse outro nível. E quando eu paguei e eu entrei no meu primeiro mastermind... E ficou satisfeita, né? E deu o resultado, primeiro eu fiquei né? assim, né? Nossa, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu tô louca, né? Você falou que eu queria expressar. Quando eu fui pra cá, eu já me valorizei mais. Sim. Porque eu pensei, se eu tenho condições e de pagar... Você muda de eu patamar tenho mental. Um posicionamento também de cobrar. Sim. Então, muda. Foi automático. Eu bati, fui para um próximo nível e aí o meu posicionamento interno mesmo mudou. Foi a minha primeira mudança realmente de ter a coragem de cobrar aquilo que meu trabalho valia. Eu defendo muito isso, assim, até que vários bate-papos aqui eu falei disso e tá muito até mesmo denegrida a imagem, né, de coachings, de pessoas também de programação neurolinguística ou até mesmo de emocional e espiritual também, mas assim, tá aí, assim, talvez criticar isso e não aceitar isso é realmente já aquilo que está fazendo ficar parado, né? Ou não crescendo, tal. Então, assim, não é à toa. Eu tô falando assim, a gente tem um ciclo de pessoas que aceitam isso, sempre estão abertas para isso, mesmo assim. Cara, a gente tem amigos lá, cara, já vendeu a segunda empresa que ele vende por bi. E tá lá em todo o treinamento. Cara, fechando o olho, meditando, deixando a informação, né? De joelhos. Sabe assim, e deixando a informação entrar, né? Assim, participando do processo, né? Ó, fecha o olho e mergulha. O cara fecha o olho e mergulha, ele já vendeu 2 empresas por bi. E é a pessoa mais humilde que eu conheço. Então, mas Deus fala muito, né? Eu não sou muito assim, não lembro. Cara, mas ele fala assim, que a gente conhece as pessoas que quando ela tem dinheiro, né? E na verdade, porque tem muito condomínio de alto padrão com pessoas muito humildes e solidárias, tem muito condomínio
de baixo padrão, uma Coab com muita gente arrogante. Então, assim, tá aí, assim, são os pilares mesmo do conhecimento, que é graduação daquilo que você... Quantos e quantos anos de estudo e dedicação com a prática, com o emocional e com o espiritual. É o pilar, né? E aí, é importante entrar nesse assunto porque há 5 anos atrás, foi até num podcast que a pergunta foi: aonde você se vê daqui 5 anos? E aquilo mexeu comigo, porque eu falei... Foi logo quando eu tinha me convertido, tinha aceitado Jesus como meu Senhor, Salvador, e tava na... por ele, tô por ele, bora! Por ele. E aí aquela pergunta, a minha resposta foi: até 6 meses atrás, se eu tivesse no caminho que eu estava indo, eu ia ter dinheiro. Eu ia ter um bom dinheiro. Sim. Mas eu não ia ter saúde, eu não ia ter família. Sim. Eu não ia ter propósito. Sim. Isso daí faz 5 anos. Sim. Então, realmente, essa minha transformação de 5 anos não foi simplesmente a mudança de advogada para empresária na advocacia. Foram as prioridades de vida. Sim. Porque antes, a roda da vida. O trabalho era isso aqui. Sim. E a minha vida era isso aqui. E eu me sentia um orgulho só disso. Sim. De falar que eu estava em todos os lugares. Pra isso. Que eu podia tudo, que eu não tinha ninguém melhor do que eu para fazer. Um orgulho. Sim. Trabalho, um ego também, vida, né? um ego. E aí, inverteu. Pilar da vida. Não dá. E colocar prioridades. Sim. Então, Deus, família, o social, e aí o trabalho tá ali. Vai equilibrar. E o importante é o quê? Então e como que tá o trabalho hoje? Sim. Tá muito melhor do que há 5 anos atrás. E vamos pensar assim, em quantidade continua trabalhando muito também, mas é com outro equilíbrio, né? É outro equilíbrio. É outro equilíbrio. É diferente. Sabendo falar os nãos corretos também, né? Não, isso aqui eu não quero. Né? Então, aí vai te direcionando energia. Vai te direcionando energia. Né? Você ver que assim, as pessoas que trabalham com você, a gente ser eu tenho responsabilidade por aquela pessoa, por aquela família, daquela pessoa que trabalha para mim, por cada pessoa que ouve meu vídeo. Eu faço uma oração antes para que esse vídeo chegue realmente para as pessoas que precisam. Uma pessoa que eu sou muito fã, uma mentora, já gravou comigo aqui, ela é financeiro, já foi da Suzano, da Ambev, assim, super jovem, assim, ela é muito diferente mesmo, a Raquel Roller. E ela falou, quando ela está no palco hoje, que ela se encontrou no meio da pandemia, né, que ela começou a dar consultoria, alguma mentoria, e aí ela, filho pequeno, tal, falou, cara, eu subi no palco lá, cara, eu não estava ajudando só a Suzano. Aquele dia eu estava ajudando 400 empresas. Né? Então, assim, eu comecei a entender que eu só, sendo mentora, ou financeiro, ou CFO de uma empresa, não era mais o meu chamado, assim, não era mais, assim, eu podia impactar mais, né? E é mais ou menos isso. Então, assim, você consegue, de repente, estando na sua mentoria, estando no seu palco ali, na sua entrega mais hoje como mentora, você impacta mais pessoas que estão impactando pessoas, né? Então, de repente... Justamente, porque até então, a minha missão era impactar a pessoa que mais precisa, aquela pessoa que não tem renda, Sim. aquela pessoa que precisa de uma renda do INSS para sobreviver. Sim. E eu, com advogados que trabalham com essas pessoas, eu potencializo a minha missão então, aquele chegar negócio, naquelas pessoas. Aquele negócio que você falou de 100, né? Um desenho de 100, eu impacto essas 100 pessoas. Cara, eu sou apaixonado por isso. Você trocou de posição, agora você impacta 20 que impactam 100. Né? Então, olha a multiplicação. 100 que impacta 100. Então, você tem que ser apaixonada por isso, né? É sobre isso. Olha que legal que é assim, falar, mas gente cresce. E aí uma outra coisa... Tem que respeitar o perfil de todo mundo, né? Mas assim... E uma outra coisa, mesmo... Porque assim, aonde a gente estiver, né? Às vezes a pessoa não tem perfil de empreendedor, e tá tudo bem. Aonde você estiver, você impactar. Mas é isso de realmente
Cada um tem uma história que pode ajudar outras pessoas. E no momento que eu fico calada, quantas pessoas podem... Na minha área pode até morrer, porque na minha área a pessoa realmente a pessoa vem na miserabilidade. Sim. Então, foi muito marcante. Um dia eu fazia vídeos todos os dias. Sim. E aí eu peguei um problema no olho, com o olho inchado. Sim. Falei, não vou. E mulher que me ouve vai saber, a gente só vai quando o cabelo tá bom. Falei, não é sobre o meu cabelo, é sobre o meu olho, é sobre a minha mensagem. Porque a sua mensagem é diferente, né? Ela tem conteúdo, né? Claro, a gente tem que estar apresentável e tal, não tô dizendo bem. isso. Não, tudo mas tá bem, né? É questão de não pense só em você. Porque se você estiver pensando em você, é só o seu ego. Quando eu penso que a gente tá aqui, numa quinta-feira gravando aqui, é sobre o outro. Eu não tô falando da minha vulnerabilidade ou que eu consegui isso, consegui aquilo pra me aparecer de jeito nenhum. É porque eu quero realmente que pessoas que estão me ouvindo saibam que é possível também. Não, e é assim, é muito falar, agora, pô, virou influencer, fala pra mim, eu falei, cara... TikToker agora. Falei, não, longe disso, cara, assim, a ideia é assim, eu tive um conselho de um cara que eu gosto muito também, e quando eu falei, putz, eu acho que a gente vai... Ele já veio gravar com a gente, que é o André Heller, um jogador de vôlei, campeão mundial, né, pela seleção brasileira de vôlei e tal, daquela seleção do Bernardinho lá, com multicampeões e tal. Ele falou, cara, eu sou convidado para muito podcast. Um conselho que eu te dou, traga conteúdo. Não faz podcast de brincadeira. Eu falei, não, mas tem que trazer conteúdo mesmo, porque pô, uma empresa contábil, a gente é especialista disso, tal. Falou, aí depois ele veio, ele adorou, porque ele queria também, assim, é legal a história da onde a gente, no alojamento lá das Olimpíadas, como é que foi o ouro, cara, de repente perguntar as lições de liderança do Bernardinho, ele fala de alta performance, ele tem livro, então, pô, a gente falou disso, ele vem de palestras de alta performance, né, ele cara viveu alta performance, depois ele é formado em neurociência, então assim, cara, é isso, né? Não é a história, só a história, que também é linda, né? Mas assim, ela é baseada em dedicação, em alta performance, né? Então é ter ter conteúdo, né? E a gente vê que os eventos que a gente vai, estava conversando até com o Diego, lá do Grupo Acelerador agora, antes de você, falou assim, cara, um dos principais erros é ser ótimo o evento, só que ele não ter conteúdo bom. Porque é um dos conteúdo aplicável. Eu vou sair daqui, eu já vou aplicar. Eu vou sair daqui, eu já vou mandar aqui, ó. Vamos fazer isso e aquilo. O que eu posso aplicar desse conteúdo? Sim, exatamente. Porque a gente está sendo também... A pessoa enche de mastermind, enche de treinamento, ela fica... Até que o Marcos fala, você fica obeso de informação e desnutrido de aplicação. Sabe, assim, então mesmo quando você receba aqui 100 insights, cara, escolhe 2 e aplica. Vai ser muito melhor do que os 100 guardados. Sim. Né, assim, e perfeito é melhor que... Né, feito é melhor que perfeito. Então começa a fazer, começa a aprimorar, começa a melhorar. Então essa é a ideia, né? De trazer algo aplicável para as pessoas. E aplicável e de experiência própria, né? Experiência própria. Lu, como que você trouxe. E assim, eu vou falar que pra mim, eu tenho dificuldade de falar da minha vida, porque eu como professora de Direito, era muito fácil eu chegar e falar a Lei 8.213, no artigo 56, fala do auxílio acidente. Sabia todos os artigos ali de cor, era muito mais fácil. Agora, chegar na frente de pessoas, de uma câmera e falar dos meus erros do escritório, eu me vulnerabilizar, não é fácil. Ou até de um assunto mais novo para você, né? E aí, mas eu sei que a minha experiência, e uma coisa que eu gosto de colocar, porque quando eu mudei, não é porque eu tava mal, não é porque eu tava ruim. Legal. Meu escritório não tava ruim. As mesas que eu sentava, os lugares que eu ia, eu tava muito bem. Eu viajava 2 vezes por ano pro exterior. Sim. Tinha um carro, tinha meu apartamento, eu tava bem. Sim. Então é muito importante isso, porque você não precisa mudar quando você tá mal, não espere estar mal. E também não espere passar 5, 10 ou 20 anos como eu passei. Eu fui mudar com 20 anos de advocacia.
Você já tinha um empreendedor aí dentro de você estava lutando contra ele. Eu usava esse empreendedor lá no instituto, que eu era presidente, que eu fazia... Eu amava isso, mas assim, fazia sem noção do que tinha que fazer. Eu sou uma pessoa, o dominante muito alto, então o meu executar é muito alto, só que sem planejamento. Hoje eu adoro dados. Então hoje a minha execução vai com base em dados. Então hoje eu vou sair daqui, eu vou saber quantos clientes entraram no escritório até meio-dia, quantas consultas foram feitas, quantos contratos foram fechados, quantas iniciais foram dadas entrada, quantos benefícios foram concedidos, e eu tomo decisão apenas com base nisso. Antes... Nossa, até odiava, né? Falei assim, não, Deus cara, me levou a perder tempo. Esse negócio, não. Perder tempo pondo isso daí na planilha. Graças a Deus eu nunca vi uma planilha. Não, e tem uma coisa que eu acho que como que é a frase? Eu acho que eu posso até errar aqui, mas assim, em Deus eu acredito, o resto traga dados, né? É isso. O resto traga dados. E aí, assim, há 5 anos atrás, 5 anos atrás, eu fiz o Business Mastery do Tony Robbins. E ali veio, assim, meu sonho. Falei, eu quero... e também eu fazia um trabalho, eu era presidente de um instituto, fazia um trabalho no INSS, e lá tem várias salas com vários telões, assim, onde se vê todos os números do INSS. Falei, meu Deus, o meu sonho é trabalhar 2 horas por dia vendo os números do meu escritório no telão. Mas aquilo, imagina. Nem é da nossa área, né? A nossa área não tem isso, infelizmente. Mas, né, era meu sonho. E aí saber que eu conquistei isso, sabe? Que legal. Então hoje eu tenho a minha tela, eu tenho o meu BI, eu tenho os meus dados lá. E é o que que você falou, a gente trabalha 8, 10 horas, eu trabalho, mas assim, o que eu preciso trabalhar, que é necessário de mim, que depende de mim, é aquilo. É que sempre eu tô trazendo coisas novas, crescendo braços. E hoje eu tô trabalhando, dedicando e com muita alegria na mentoria. Legal. Mas é o que você falou, né? Por exemplo, assim, para você ter essa visão, você teve que enxergar outra coisa, né? Então, assim, você começou a falar assim, não, mas eu vi gente que faz. Eu vi gente que rompeu isso aqui. Né? Uma palestrante, aí eu acho que é foi o essencial, as mesas. Eu acho que foi até no Piero, a palestrante, que ela falou que ela é da Angola. E ela falou da situação do povo dela, que ela se formou aqui, aí o chamado dela era voltar para a região dela. Não sei se era Angola, mas era África. Ela falou assim, porque é muito triste você ver uma criança que ela não estuda, mas porque ela não tem a referência de uma outra criança que estudou. Assim. E se ela continuar lá sem nenhuma referência, ela vai morrer assim. E se ela não abrir a boca... essa criança não vai ter referência. Então eu tô voltando para lá para dar referência, né? Eu acho que até construção de escolas lá, né? Isso, o projeto. Então assim, sobre isso. É porque assim, ela deu um exemplo muito forte, né? Que ela falou assim, gente, vocês não, essas pessoas elas comem lixo, elas se alimentam do lixo, mas você não está entendendo, não é o lixo do Brasil não, que tem restinho de alface, um restinho de carne. Vocês não conhecem o lixo da África, né? Eu falei assim, cara, meu Deus do céu, por que ela faz isso? Porque ela não tem referência do lixo do Brasil. Meu Deus. Senão ela sai correndo para morar no Brasil, né? Então, como uma referência, né? Você falou assim, ficou muito claro para mim, assim, quando eu vi isso lá no Tony Robbins, nesse treinamento, eu falei, peraí. Né? Quando eu comecei a andar com pessoas que faziam também, você falou assim, peraí. Porque é uma referência. A gente normalmente, assim, a gente pode ser a pessoa de mais sucesso da nossa família, talvez academicamente. Não tinha primos formados, não tinha primos com mestrado, tal, mas você, de certa forma, no seu núcleo ali... no meu... seu núcleo, você pode subir o nível do seu núcleo. Né? Assim, eu acho que é legal, pensando até na família. Se você desbloqueou e a sua família não está acompanhando, não está vendo, tenta de alguma forma... trazê-los também, né? Nossa, não sendo uma pessoa chata, né? Ficar, né? Ditando regras lá, mas assim, cara, de forma acadêmica, de forma inspiradora, mostra a referência maior para eles. E aí fica também como reflexão, né? Hoje, como que eu vejo sobre isso? Se eu vou estudar, sobre liderança, quem são as maiores referências de liderança? Eu não vou ficar
com conteúdo de 15 pessoas de referência. Sim. Quem são os melhores? Quais são os melhores E que livros? se identifica, que você também se identifica, né, com o perfil. Então, porque não adianta ficar com 3, eu acho que é o máximo. Obeso que a gente fala, né? Então, Obeso ficar de com informação. 5, 10, 15 pessoas você vendo sobre aquilo. Escolhe os melhores, veja quem são essas pessoas, aquilo que o Piero sempre fala, quais são os resultados dessa Também pessoa. te ajuda a filtrar, né? Quais são os resultados? Quantos anos essa pessoa tem de experiência? Mas o que eu falo, o seu palco na sua mentoria é de quem fez. São 20 anos ali. Então, assim, as pessoas estão sedentas por treinamentos desse, sabe, assim. E é muito legal que as pessoas que tenham isso para entregar, desbloqueiem já rápido e comecem a entregar, porque o impacto vai ser muito grande. Lu, vamos partir para a nossa pergunta final aqui. Porque o tempo voa, depois a gente tem que passar um tempinho aí, marcar um segundo episódio, fazer Netflix? Episódios. Mas a gente faz uma analogia aí com o nome do nosso Pode Contar, o Pode Contar. Mas o que a Lu pode contar pra gente, que é uma lição de vida, o que pra ela foi uma virada de chave, ou uma frase que você siga. Deixa alguma coisa aí inspiradora para as pessoas poderem pensar e refletir. O que veio no meu coração aqui, que a gente não falou, é uma grande virada de chave, que eu vou falar para as mulheres. Que legal. Que era do lugar que eu estava e para o lugar que eu estou. Nesse lugar que eu estava de 20 anos, fazendo e acontecendo e chegando, a questão da energia masculina, energia feminina. E aí era tudo muito com a força do meu braço, muito, eu posso tudo, eu faço. Eu adorava aquela frase, o difícil eu faço agora, o impossível me dê 5 minutos que eu faço. Achava o máximo fazer aquilo. Não que eu não possa, a gente não possa fazer, mas aquele orgulho. E assim, a mulher, ela não precisa fazer o papel como um homem, fazer tudo na força do seu braço. A mulher, ela consegue as coisas de forma diferente, de forma mais leve. Sim. E então essa questão mesmo da mulher se colocar no papel feminino. Sim. E Deus, eu me colocar como filha do rei, dono do ouro e da prata, e saber que realmente os planos dele são muito melhores e maiores que os meus. E acreditar, e sempre perguntar para ele primeiro quais são os caminhos. Aquele bate-papo de pai para filho, né? E aí fazer quando tem paz no seu coração. Sim. E quando tiver difícil para fazer na força do braço, para a mulher especialmente, deixa com Deus. Que legal, que linda, então, que linda a mensagem. E é muito importante, né? Porque hoje a sociedade nos força a pensar de formas tão equivocadas, né? E quando a gente de repente tem essa maturidade espiritual, essa maturidade profissional também, a gente tem muito o que falar, né? Assim, tem muito a ensinar, e a gente demora demais para escutar os mais velhos, né? Assim. Demais, e às vezes assim, a porta tá fechada, a gente quer arrombar a porta. A porta tá fechada, vai lá e arromba aquela porta. Sim, Era assim, já chegava. Não, se aquela porta pode tá acreditar fechada... que não era ela, né? Nossa, olha, tem mais 10 portas abertas ali para você, não é aquela. Então agradeça pelas dificuldades, porque aquilo vai ser forja para você realmente conseguir coisas maiores e melhores. Achar o melhor então, para você. Então hoje, tudo que acontece é ruim, eu agradeço. O que eu tenho que aprender com isso? Sim. Sofro, mas... Lógico. Eu vejo o que eu preciso aprender com aquilo. Alguma coisa maior daquele não tá te preparando, então né? Para alguma coisa maior. Legal, Lu. Obrigado. Foi um prazer, assim, receber uma pessoa tão iluminada, tão espiritual, tão pra cima, tão empreendedora aqui no Pode Contar. Tá? E vamos ver se a gente grava um próximo aí. Vamos esperar um ano de fase da mentoria e depois você vem contar os frutos desse exemplo. Que tá só começando, né? Assim, tá praticamente um bebezinho.
Eu quero te parabenizar obrigado. por esses 47 anos aí de história, porque ele poderia ter morrido alguns anos atrás. Mas você veio e realmente colocou o seu DNA ali. Obrigado. Sua cultura incrível, realmente. Obrigado. Eu fiquei impactada aqui não só com a estrutura, mas especialmente com o sorriso no rosto de cada pessoa que veio me cumprimentar. Parabéns. Obrigado. Obrigada Lu. pelo convite. Que isso, imagina, foi uma honra. Galera, até o próximo. Grande abraço, valeu!